Olha, e o assunto aqui no Ronda é a extensão do auxílio emergencial, o apoio a quem teve o auxílio negado, o auxílio emergencial, a extensão, né, que vai até dezembro no valor de R$ 300. É porque a Defensoria Pública da União, aqui no Recife e em todo o Brasil, tem prestado um apoio importante aos beneficiários do auxílio desde o começo da pandemia. Beneficiários que tiveram, né, o auxílio negado e precisaram recorrer junto ao Ministério da Cidadania. Sobre o assunto, eu vou conversar agora com o defensor público federal, Ricardo Russell, que ele é, inclusive, defensor-chefe em exercício da DPU Recife, né? Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado pela participação aqui no Ronda Geral. Boa tarde. Boa tarde, Moab. Boa tarde a todas e todos que estão aí assistindo o Ronda Geral da TV Tribuna. Os atendimentos da Defensoria Pública aqui no Recife já voltaram de forma presencial ou continuam de forma remota? Ainda continua, Moab, de forma remota pelos telefones que foi divulgado aí no começo da reportagem. Nós já estamos começando a atuar de forma presencial em alguns setores da DPU, como perícia e audiência, mas o nosso atendimento, como ele necessariamente gera aglomeração e o nosso público-alvo, em sua maioria composto por pessoas de risco, a gente ainda está fazendo o telefone, o atendimento pelo telefone, pelo WhatsApp, pelos números que estão sendo divulgados, que foram divulgados aí no começo da reportagem e também divulgados na rede social. Especialmente, Ricardo, até pelo número também de defensores para atender e a demanda que tem sido muito grande, né, de pedido de apoio no que diz respeito ao auxílio emergencial. Então, por questões de segurança sanitária, ainda é permitido que se faça à distância. Aliás, ainda é mais prudente, deixa eu mudar a palavra, que seja feito de forma à distância, não é verdade? Perfeito, perfeito. É óbvio que a gente entende que as pessoas elas têm a necessidade de um contato presencial e estamos pensando nisso para os próximos meses, por meio de medidas de segurança, atendimento individualizado, medindo as pessoas, mas isso é algo que a gente está trabalhando para poder mudar a nossa estrutura, porque, enfim, se essa situação perdurar, e vai perdurar, a gente vai avançar isso mais na frente. Mas, realmente, por hora, nós continuamos com essa cautela de fazer o atendimento de forma remota e que, enfim, na verdade, na prática, a gente acaba atendendo mais pessoas do que atenderia se tivesse de forma presencial. Muito bem. Ricardo, no começo da pandemia foram muitos pedidos, busca, até protesto em frente ao prédio da Defensoria Pública de pedido de apoio. Era um pedido de socorro, né? Por conta de inconsistência de informação em relação aos beneficiários e a data prévia pelo Ministério da Cidadania. Depois, a gente entendeu até como um certo equilíbrio de repasse de informação e agora o benefício sendo passado para os beneficiários, aquelas pessoas que têm o direito a receber. De um tempo para cá, eu diria de maio a junho para cá, o número de pedidos, como é que está? Pedido de apoio em relação à defensoria? Veja, na prática, os números que a gente recebe, eles continuam dentro de uma constância, porque, na verdade, nem muitas e muitas pessoas entram em contato com a Defensoria Pública da União, e como muitas pessoas entram em contato ao mesmo tempo, então, para se ter ideia, a gente atende por telefone aproximadamente 100 pessoas por dia e pelo WhatsApp quase 400, então, isso é o limite máximo que a gente consegue atender. Então, tem algumas pessoas que tentam conversar com a gente e não conseguem. De qualquer forma, a impressão que a gente tem é que esse número de pessoas que tentam e não conseguem diminuiu bastante. A gente continua atendendo essa média, já tem alguns meses, de 100 pessoas por telefone, de 400 por WhatsApp, mas a gente percebe que a quantidade de pessoas, que aí a gente não tem a dimensão, mas a gente percebe até pelo número de reclamação e por aí vai, que a quantidade de pessoas que está procurando a Defensoria Pública da União está um pouco menor. Por quê? Porque, paralelamente a isso, muitas pessoas que estavam tentando conseguir administrativamente, até porque a gente fez esse trabalho administrativo perante o governo federal, então muitas pessoas, inclusive, que entraram com ação judicial, a gente está pedindo a extinção da ação porque conseguiu administrativamente. Então, de um modo geral, a situação melhorou um pouco, mas não o suficiente, principalmente dentro da própria DPU, que não consegue, com o número reduzido de defensores, sem poder chamar mais, atender todas as pessoas. Olha, Ricardo, no meio das manifestações em frente à DPU,
eu diria entre abril e maio, né, pedido de ajuda e socorro, como eu acabei de citar, eu conversei com o defensor público federal, José Henrique Fonseca, e ele fez questão de reforçar o seguinte: olha, Moab, é importante que as pessoas entendam que a Defensoria Pública, ela não é o Estado em si, não é o Ministério da Cidadania. Estamos aqui para prestar apoio à nossa maneira e a depender da nossa estrutura, da forma em que a gente pode dar. Então, eu queria que você reforçasse como é que a Defensoria Pública da União, aqui no Recife, pode dar apoio aos beneficiários que tiveram auxílio negado. Como é a forma de apoio? Só para deixar bem claro à população. Perfeito. De antemão, é importante que se frise que a gente continua, independentemente dos assistidos que nos procuram, a gente tenta, perante o governo federal, uma atuação administrativa para resolver de forma coletiva a situação de todos e também agilizamos as ações civil públicas nesse sentido, independentemente da procura. Agora, para aqueles casos individuais, as pessoas elas podem entrar em contato pelos telefones que estão sendo divulgados, que está sendo divulgado na reportagem, que também está sendo divulgado nas redes sociais todas, Facebook, Instagram, e por meio desses contatos a gente dá início a um procedimento individual, como entramos com centenas e centenas, milhares de processos, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil inteiro. Naturalmente, às vezes a pessoa liga, chama, ninguém atende, mas não é porque a gente não tem alguém atendendo, é porque todos os atendentes estão ocupados, então a pessoa fica em linha de espera. Então, realmente, tem que insistir um pouco nessas ligações. Insistindo, uma hora vai conseguir e a gente dá início ao processo individual, independentemente da nossa atuação, seja judicial, seja administrativa, na tutela coletiva. Vale lembrar também que é possível acessar a Justiça Federal para requerer o benefício, quem teve auxílio negado, através de uma termação, não é isso? Exato. As pessoas, na verdade, duas questões. Essa que você falou é muito importante. A pessoa, se tiver com alguma dificuldade, ela pode entrar na DPU e tiver com pressa, e, enfim, todos estão, né? Ela pode entrar no site da Justiça Federal, que é o www.jfpe.jus.br, e lá vai ter o link no qual a pessoa pode ajuizar uma ação sem precisar de advogado, sem precisar de defensor público, e esse tipo de ação, por ser de juizado, permite. E é importante frisar também em relação ao auxílio residual, que é a parcela dos 300, que todos os assistidos perguntam isso para a gente, e você falou no começo, Moab, que quem tem direito, quem já requereu o auxílio emergencial, automaticamente, se continuar preenchendo os requisitos, vai receber o auxílio residual, independentemente de novo requerimento. Muito bem. Ricardo, muito obrigado, viu, pela participação aqui no programa, pela colaboração, e a gente reforça os números da Defensoria Pública da União aqui no Recife, que ainda está com atendimento de forma remota. O 3194-1200 e o WhatsApp 99515-6936. Muito obrigado, Ricardo. Boa tarde, saúde, viu? Obrigado, eu que agradeço.